Muito bem, o assunto agora é o papel dos impostos no combate às desigualdades. Para tanto, para moderar esse painel, eu convido aqui ao palco ele que é agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo, vice-presidente do Sinafresp, Glauco Honório. Para falar sobre o papel do Parlamento Europeu para uma fiscalidade mais justa e equitativa, convido o deputado do Parlamento Europeu e professor da Universidade de Aveiro, Miguel Viegas. Para falar sobre o papel dos impostos no combate às desigualdades no Brasil, convido o economista, palestrante e escritor Eduardo Moreira. E para falar sobre o problema da regressividade, o IVA personalizado e ICMS personalizado, eu convido aqui ao palco ele que é doutor em Economia Aplicada pela Universidade de Alcalá, em Madrid, auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, foi subsecretário adjunto da Receita Estadual, Giovanni Padilha. Lembramos que as perguntas devem ser feitas por escrito. Com a palavra, então, o moderador. Boa tarde a todos. Então, estamos no final do nosso segundo dia com essa palestra, com nossos 3 ilustres convidados, que vão fazer pequenas apresentações aqui para nós. A gente não pode deixar sempre, nesse momento, de engrandecer esse evento, da importância desse evento, dos auditores de várias esferas e de outros países, inclusive, Até para a gente não dar muita sequência e dado adiantado da hora, então nós vamos já começar passando a palavra para o professor Miguel aqui, professor e deputado. Não tenho apresentação, é tudo. Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, manifestar o meu profundo agradecimento à organização por este convite, que me permitiu estar pela primeira vez no Brasil, um país que nós em Portugal acarinhamos sempre e, portanto, desde já o meu muito obrigado. Então, o que eu vos propunha era conversarmos um bocadinho durante 20 minutos sobre o papel do Parlamento Europeu nesta questão da fiscalidade e numa fiscalidade mais justa e equitativa. E eu propunha fazer um pequeno preâmbulo, voltar um bocadinho na história para perceber bem o contexto europeu, o contexto da União Europeia e qual é o estado da arte, o ponto de situação que nós vivemos no Parlamento Europeu no que diz respeito à questão da fiscalidade e neste combate de uma fiscalidade mais justa e equitativa. Bom, e então é preciso entender que na Europa há uma tradição muito forte de redistribuição da renda, do rendimento. Em modos gerais eu vou falar de médias, que são muito díspares de país para país, mas no fundamental a despesa pública global de cada país, o seu orçamento, representa qualquer coisa como 50% do PIB. É este o valor médio de um orçamento de um país da União Europeia. Mas é preciso perceber que metade deste valor, metade da despesa pública global do país europeu médio é redistribuição. Redistribuição através das reformas, através de um conjunto muito vasto de prestações que, no fundamental, têm como objetivo assegurar uma distribuição do rendimento que seja mais justa, mais equitativa. E esta é a tradição da União Europeia e, naturalmente, da União Europeia. Agora, e para além desta fatia do orçamento destinada exclusivamente a redistribuir renda, nós temos que contabilizar também orçamentos muito poderosos ao nível do sistema público de saúde, ao nível do sistema público de educação, que tem naturalmente também uma vocação redistributiva indireta. Bom, e então qual é o contexto?
nós estamos na União Europeia. E o que a União Europeia fez, tem vindo a fazer desde o Tratado de Roma? A construir um mercado único. Um mercado único que, no fundamental, procura garantir a livre circulação de pessoas, de bens, de serviços e de capital. Mas, na verdade, aquilo que prevaleceu, no fundamental, por um conjunto de razões muito diversas, foi a liberdade de circulação do capital. Essa é que, imediatamente, tomou a dianteira e se tornou dominante. A circulação de pessoas é um facto, mas é evidente que as pessoas estão agarradas às suas tradições, às suas famílias, e a mobilidade laboral não tem, naturalmente, a mesma expressão da mobilidade do capital. E o que é que isto provocou? Provocou, obviamente, um clima de competição fiscal entre países. E este clima de competição fiscal fez com que, em média, a taxa de imposto sobre o rendimento das empresas tivesse baixado dos 30%, era um número médio de há 20, 30 anos, para 20%. São números médios. Há países com taxas muito mais baixas, na Irlanda é 15%. Bom, e então tivemos este fenómeno de competitividade fiscal que provocou um nivelamento por baixo, que já foi, aliás, referido em palestras anteriores, no caso aqui do Brasil. E depois tivemos um segundo fenómeno muito importante, que foi a desindustrialização. A desindustrialização fez com que muitos países, para procurar um modelo de desenvolvimento económico alternativo, se dedicassem justamente a este setor financeiro. E então o exemplo acabado é o Luxemburgo. O Luxemburgo, durante grande parte do século XX, tinha reservas de carvão significativas e tinha um setor de siderúrgico, de produção de aço, associado ao qual havia um vasto setor de metalomecânica, e isto desapareceu. Desapareceu em função da escassez dos recursos, em função da própria evolução da economia mundial. E então, o que é que o Luxemburgo fez? À semelhança de outros países, especializou a sua economia num modelo de atração de capital estrangeiro. E então aquilo que prevalece hoje na economia do Luxemburgo são serviços de aconselhamento jurídico-financeiros, são um conjunto de instrumentos destinados a atrair capital estrangeiro, um regime de taxas muito baixas a nível da cobrança de impostos e uma predisposição do governo a negociar acordos preferenciais com multinacionais, precisamente para atrair este capital. Naturalmente que há outros exemplos, não é só o Luxemburgo, a Holanda, a Irlanda, são também modelos, são também países que depois evoluíram e construíram este modelo que eu chamo de rapina fiscal, no sentido em que são países que acabaram por concentrar massa tributável que, em circunstâncias normais, deveriam representar receitas fiscais para um conjunto de países que depois acabaram por ser concentrados nestes países em função dos planos de otimização fiscal que os próprios serviços financeiros desses países promoviam às multinacionais. E então esses dois fatores de competição fiscal em virtude do mercado único e da liberdade total de circulação do capital e esta tendência de desindustrialização e de procura de modelos de desenvolvimento alternativos fez com que existisse uma pressão muito grande nas receitas fiscais de cada país, num quadro, como eu disse há bocado, em que a tradição redistributiva sempre fez com que a maioria dos países da Europa e da União Europeia tivessem orçamentos musculados que lhes permitissem ter uma posição preponderante na questão dos serviços públicos, nos serviços sociais, etc. E depois, esta pressão sobre a despesa pública exacerbou-se com a crise de 2008. Em 2008 tivemos uma crise financeira, que começou nos Estados Unidos e que se espalhou a todo o planeta, e aí essa crise ao nível das receitas fiscais traduziu-se numa emergência orçamental.
com a necessidade de acudir e de implementar medidas de exceção para salvaguardar o equilíbrio das finanças públicas. E então tivemos aumentos de impostos sobre o rendimento do trabalho, aumento de impostos sobre o consumo e cortes profundos nos serviços públicos e nos orçamentos sociais de cada um dos Estados da União Europeia. E acaba aqui o preâmbulo, onde é que isto acabou por desembocar? Num escândalo a que nós chamamos o LuxLeaks. O LuxLeaks aconteceu a 5 de novembro de 2014. É uma data simbólica no sentido em que, a partir desse momento, a partir desse escândalo fiscal que deu a conhecer à população os acordos que o governo do Luxemburgo tinha feito com 343 multinacionais, as pessoas perceberam que, dentro da União Europeia, nós vivíamos um clima de impunidade fiscal, em que as grandes empresas multinacionais não pagavam impostos e a generalidade das pessoas, as pequenas e médias empresas, estavam subcarregadas com impostos. E isto foi muito importante, porque foi a partir deste momento que a opinião pública despertou, mostrou a sua indignação e obrigou naturalmente as instituições da União Europeia e cada um dos países a atuar. E reparem só nisto, o LuxLeaks, um escândalo que rebentou naquela data que eu vos falei e que diz respeito ao Luxemburgo. Ora, o presidente da entidade mais importante da União Europeia, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, foi precisamente primeiro-ministro do Luxemburgo durante 21 anos. Ele próprio foi o arquiteto da construção deste modelo de rapina fiscal que depois deu expressão ao LuxLeaks. E o Jean-Claude Juncker tinha precisamente acabado de tomar posse na Comissão Europeia em setembro de 2014, ou seja, escassos meses antes. E, portanto, instalou-se uma crise de credibilidade política perante o Presidente da Comissão Europeia, que tinha feito discursos em nome da equidade e da necessidade de aproximar os cidadãos da União Europeia, mas depois revelou-se que ele próprio, durante 21 anos, tinha estado na base justamente deste modelo e destes escândalos. E isto foi, naturalmente, um impulso decisivo para que, no seio da União Europeia, se avançasse com medidas concretas. Ou seja, nós passámos de uma fase em que se discutia a questão da fraude e evasão fiscal, mas que depois nunca se concretizava nada, e então, a partir desta data e dos outros escândalos que foram surgindo, os Panama Papers, etc., passámos por uma fase de concretização de leis, de medidas, de um conjunto de aspectos que se traduziram em aspectos palpáveis e cujos resultados nós estamos, neste momento, a colher. Bom, e então, resumidamente, fazendo um ponto de situação, quais são os 3 domínios fundamentais onde, no Parlamento Europeu e na União Europeia, nós estamos a procurar avançar no domínio da fraude e evasão fiscal e, no sentido, procurando, já agora eu não referi isso, mas nós estamos a falar da fraude e evasão fiscal, nas avaliações mais ou menos consensuais dentro da União Europeia, falam em 1 bilhão de euros. Peço desculpa estar a denominar essa quantia em euros, mas dizer-vos que é 7 vezes o orçamento da União Europeia, ou seja, quantidades colossais que depois naturalmente fazem falta às políticas sociais que a população da Europa tanto reclama. E então, dentro do Parlamento Europeu e ao nível da Comissão Europeia e do próprio Conselho, nós estamos a trabalhar em 3 áreas determinantes que eu iria citar muito rapidamente e depois veremos no debate se há oportunidade para desenvolvermos uma ou outra. A primeira tem a ver com esta lógica de pagamento de impostos no local onde os lucros são gerados. Ou seja, são as orientações do BEPS, da OCDE e que procuramos aplicar em aspectos específicos. Um deles já é uma realidade, tem a ver com o Nexus Approach, ou seja, um dos instrumentos mais utilizados pelas multinacionais para drenar
drenar lucros para os paraísos fiscais é praticar um abuso dos preços de transferência através dos rendimentos que decorrem de ativos incorpóreos. Ou seja, as marcas, tudo o que sejam ativos cujo preço é impossível de comparar e, portanto, escapa à malha das instituições que procuram intervir nos abusos ao nível dos preços de transferência, usam figuras que existem no Luxemburgo e em muitos outros países que permitem alocar esses ativos incorpóreos para depois cobrar royalties por preços exorbitantes e drenar lucros para paraísos fiscais. Isto hoje não é possível, ou seja, é possível beneficiar de um regime que isenta os rendimentos que decorrem de propriedade intelectual, mas desde que essa empresa faça prova de que, onde registou esses ativos, existem efetivamente laboratórios, existem efetivamente investigadores, existe despesa em investigação e em desenvolvimento. Este é um primeiro aspecto, é uma primeira linha de trabalho. A segunda linha de trabalho tem a ver com a transparência. A transparência. Estamos a falar dos relatórios países por países, fundamental. Estamos a falar de um registro de entidades beneficiárias que permitem saber quem é que está por trás das empresas que normalmente estão envolvidas nos tais esquemas para promover o chamado planeamento fiscal agressivo. Eu gosto mais de lhe chamar fraude e fuga aos impostos. E depois um último aspecto, para terminar, a questão da cooperação. A questão da cooperação, estamos a falar da troca automática de informações. Bom, e então para concluir, eu diria que podemos estar moderadamente otimistas. Nós estamos otimistas, eu sou um otimista por natureza. Eu escrevi um pequeno livro que dá conta de todos esses avanços e que procura introduzir esta ideia de um certo otimismo, no sentido em que se avançou num conjunto de etapas, mas mantendo também um aspecto muito importante, que é de todos termos a noção que isto é uma batalha diária, ou seja, os grandes lobbies das grandes empresas estão presentes no Parlamento Europeu, influenciam a Comissão e, portanto, cada artigo é quase uma batalha que tem que ser vencida. Eu dou apenas alguns exemplos. A questão das entidades beneficiárias e do registro de entidades beneficiárias, que é fundamental para perceber quem é que estão por trás dos trusts, das fundações. Bom, só é obrigatório a quem tenha mais de 25% do capital dessas instituições. Ou seja, nós somos 4, temos que revelar, mas se arranjarmos outro sócio, cada um tem 20%, já foge esta malha. Ou seja, é positivo, mas há sempre a tentativa de introduzir elementos que depois tornam inoperante essas normas. A questão do relatório país por país é muito importante. Obrigar as multinacionais a publicar os resultados desagregados por países é muito importante porque imediatamente nós percebemos se existem discrepâncias entre aquilo que as empresas têm naquele país, em termos de economia real, de fábricas, de trabalhadores, e depois os lucros que são declarados no mesmo país. E então é fundamental. Bom, infelizmente, esse relatório só é obrigatório em empresas que têm que faturem mais de 750 milhões de euros. Bom, isto quer dizer que 80% das multinacionais ficaram de fora. Bom, nós gostaríamos de ter ido mais longe, foi o possível. E a questão também dos paraísos fiscais é também uma velha batalha e a verdade é que a Comissão Europeia ainda não foi capaz de publicar uma lista de paraísos fiscais que seja digna desse nome. Agora, há aspectos positivos. Eu dava-vos apenas os últimos números sobre a troca automática de informações que extravasou o âmbito da União Europeia. Como sabem, nós estamos a falar de 90 jurisdições fiscais que aderiram a esta troca automática de informações. Nós estamos a falar de 47 milhões de contas de não residentes que foram objetos de trocas de informações. Nós estamos a falar de uma receita de 95 mil milhões de euros que foi recuperada, 400 mil milhões de reais. Eu creio que isto é significativo. E há um elemento também que merece a nossa reflexão, é que o valor total dessas contas, estamos a falar dos últimos 5 anos, o valor total baixou 35%. Ou seja, isto prova bem, se este valor está a baixar, prova bem que muitas dessas contas de não residentes tinham, obviamente, como objetivo esconder
esconder rendimentos e esconder ao fisco e evitar o pagamento de impostos. E, portanto, mesmo para concluir, nós podemos falar em avanços, é certo, e tenho muito orgulho em ter participado na construção de muitas dessas normas, desses regulamentos, dessas diretivas. O segundo aspecto fundamental, a opinião pública é muito importante. A opinião pública é determinante no sentido em que é necessário uma pressão da opinião pública para, no fundo, obrigar os governos a atuar e, sobretudo, aqueles governos que beneficiam desta iniquidade fiscal que existe ainda em muitos países. E, por fim, eu gostaria de dizer que, nesta questão da opinião pública, todos nós temos o dever de procurar justamente trabalhar para mobilizar as pessoas, e eu creio que esta conferência que está sendo aqui realizada, o Prémio Nacional para a Educação Fiscal, o próprio tema desta conferência, o novo paradigma fiscal na relação entre o fisco e o contribuinte, é justamente por aí que nós temos que ir, para elevar a consciência das pessoas em relação a essas matérias e provocar uma mobilização crítica das pessoas que, por sua vez, exercerá uma pressão cada vez maior para que esta batalha continue a avançar, porque é uma batalha que começou, na minha opinião, justamente com o LuxLeaks, em 2014, mas está ainda muito longe de acabar. E, portanto, muito obrigado pelos vossos esforços. Isto é uma luta longa e é um pouco nessa luta que eu estou hoje mobilizado todos os dias para uma fiscalização mais justa, mais equitativa e para que, no fundo, haja também maior confiança dos cidadãos em relação aos governos e às respectivas administrações tributárias. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Miguel. Então, acho que nós tivemos a nossa primeira palestra aí desse painel, né, que é o papel dos impostos no combate às desigualdades. E aqui eu só queria chamar a atenção, né, quando a gente, de duas pequenas coisas aqui, né, essa questão da opinião pública, né, que foi chamada a atenção aqui. Acho que nós aqui, talvez como conhecedores e formadores de opinião aí, temos esse dever, porque parece que a discussão tributária sempre é uma coisa muito fechada. E já nessa primeira palestra, nos traz o segundo ponto que eu queria apontar, que aqui a gente tem sempre uma visão que parece que todo mundo fala, a grande mídia, de uma questão de que tributo é feito para sustentar o governo, né? E aqui trazido pelo professor, já primeiro ponto, o tributo como distribuição de renda através de políticas sociais. E talvez isso, se a gente for sair por aí para tentar ver se o cidadão comum passa perto dessa ideia, eu acho que a gente vai ter dificuldade de aqui ter isso, né? Mas vamos continuar, agora já começamos o doutor Miguel e agora o Eduardo Moreira, por favor. Alô? Que controle, né? Obrigado. Bem, gente, boa tarde a meus companheiros aqui. Um prazer enorme estar aqui novamente, dá um pouco uma sensação de déjà vu, porque eu estive aqui na quinta-feira passada no Senan. Ah, que legal o livro. Hoje, o livro, ele está mostrando o meu último livro. Hoje é a data de lançamento do meu novo livro, que chama-se Desigualdade. Então, uma alegria muito grande de estar aqui com vocês falando sobre desigualdade, nessas gratas coincidências da vida, né? Então, eu estive aqui quinta-feira falando com um público também de auditores, falando naquela ocasião sobre reforma da Previdência. E eu comentava no começo da minha palestra como é difícil vir aqui para uma situação como essa, falando com pessoas que são especialistas em tributos, sobre tributos, né? Eu, desde que saí do mercado financeiro, passei 20 anos trabalhando no mercado financeiro, fui sócio de duas instituições financeiras, duas relativamente grandes instituições financeiras. Saí, resolvi estudar desigualdade, falei, agora minha vida vai ficar mais tranquila, vou pôr um olhar mais acadêmico e etc. E minha vida virou um caos, simplesmente, um caos delicioso, um caos maravilhoso, e um caos com propósito, mas um caos. E a dificuldade de estar sempre sendo um generalista
discutindo assuntos com especialistas, né? Então isso faz com que seja uma tarefa árdua. E desde o começo uma preocupação, talvez por causa da minha origem de engenheiro, eu sou engenheiro de formação, fiz um curso de economia nos Estados Unidos, de entender os conceitos, entender o porquê das coisas, como elas funcionam, o caminho que o dinheiro faz, os organogramas, os fluxogramas, porque a gente acaba, ao longo da vida, se tornando especialistas em livros, né? A gente acaba sendo um bom respondedor de questões de prova. Então a gente fica estudando ali as leis, estudando os textos, estudando os livros, e quando a gente diz que a gente sabe muito, é que a gente está pronto para responder qualquer pergunta que diga respeito àquele livro que a gente leu, ou àquela lei. Mas muitas vezes os conceitos fogem. E é atrás desses conceitos que eu resolvi me dedicar. E é sobre esses conceitos que eu vou falar um pouquinho hoje, sobre essa questão de impostos e desigualdades. Começando falando um pouquinho do mundo que a gente vive, né? Que é um mundo que muitas pessoas dizem que a gente deveria baixar um pouco a bola, não está tão preocupado, porque as inovações estão acontecendo num ritmo tão rápido que rapidamente as soluções para os problemas todos que a gente tem no mundo vão aparecer. A gente vai encontrar uma máquina que dessaliniza a água, não vai ter mais problema de água potável. A gente vai encontrar uma máquina que pega grama e faz hambúrguer da grama, então não vai ter mais que matar boi. A gente vai encontrar um negócio que joga no ar e acaba com a poluição. As pessoas não vão mais ter trânsito porque vai ter carro autônomo, drones. E como isso está acontecendo num ritmo muito rápido, muita gente tem confiado nessa inovação. E realmente esses são alguns números. De cada 10 negócios hoje feitos na Bolsa Americana, 9 são feitos e pensados por máquina. Se é que dá para a gente dizer que a máquina pensa, mas não tem interferência nenhuma de um ser humano. Nos últimos 15 anos, mais de metade das empresas que compõem o S&P, o índice da Bolsa de Valores americana das empresas tradicionais, deixou de existir. Não existem mais as empresas. 87, quase 90% do valor de mercado do S&P está em bens intangíveis. Ou seja, o S&P pode cair 50% de valor amanhã e as cadeiras estão lá, o dinheiro que está dentro do cofre, tudo que é tangível, tudo que a gente pode tocar e medir, continua igual. 1 gigabyte de armazenamento custava 10 milhões de dólares em 1970, hoje custa 3 cents. E isso fez com que a gente tivesse uma explosão de informação, e essa explosão de informação fez com que 90% de todos os dados que existem guardados no mundo fossem criados nos últimos 2 anos. O homem começou a armazenar dados há 100 mil anos, quando começou a pintar as pedras ali. 100 mil anos. 90% foi criado nos 2 últimos anos. Então, realmente, a gente está próximo de acabar com todos esses problemas. Mas será mesmo? Porque esse é o mesmo mundo, esse que a gente está falando, onde de toda a riqueza que a gente gerou em 2017, tudo que se gerou de nova riqueza no mundo para ser distribuída, 82% parou na mão do 1% mais rico. E os 50% mais pobres ficaram com nada. Nada é zero. E zero é um número muito forte, porque isso significa que não existe elasticidade nenhuma ao crescimento do mundo para essas 50% pessoas mais pobres. Significa que o mundo crescer 7%, crescer 3%, crescer 1% ou decrescer 5%, para elas não muda, porque se a parcela de riqueza que vai para elas é zero, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Só o aumento de riqueza dos bilionários do mundo, bilionários em dólares, no ano passado, só o que eles ganharam a mais de riqueza, não é o que eles têm de riqueza, no ano passado, seria capaz de acabar com a miséria extrema do mundo 7 vezes. 7 vezes, o que eles ganharam em um ano a mais. Os 26 mais ricos do mundo concentram a mesma riqueza de metade da população mundial. No ano anterior eram 43, há 10 anos eram mais de 300. O 1% mais rico da população do mundo tem mais riqueza do que os 99% mais pobres somados. Na Nigéria, os juros recebidos pelo homem mais rico do mundo tirariam 2 milhões de pessoas da pobreza e fariam elas deixarem de sentir fome. No Brasil, os 5 homens mais ricos têm a mesma riqueza de metade da população.
Na Indonésia são 4, nos Estados Unidos são 3. E esse é o dado talvez o mais interessante. Porque muita gente diz o seguinte, olha, o problema não é ter desigualdade, o problema é ter pobreza. Então vamos crescer o bolo, a velha história de crescer o bolo. O problema, gente, é que a gente se perde pensando em dinheiro. E esse é um grande erro que a gente tem na lógica econômica hoje em dia. Dinheiro, ele é caminho de riqueza, mas o lastro é a riqueza. O que sempre importou e continua importando é a riqueza. A água que a gente tem para beber, a cadeira para construir, a madeira para construir essas cadeiras, o tijolo e o barro para construir essas paredes. Isso é limitado. E isso é representado pelo dinheiro. Com a distribuição de renda que existe hoje no mundo, se a gente resolvesse manter a mesma distribuição e simplesmente aumentar o tamanho do bolo, como as pessoas dizem, fazendo com que os menores pedaços do bolo fossem pelo menos $5,50 por habitante do mundo por dia, que é a linha que separa a extrema pobreza, ou seja, quanto a gente precisa gerar de riqueza no mundo para ninguém mais viver na extrema pobreza. A economia do mundo teria que crescer 175 vezes. A gente não está falando de 175%, não. A gente está falando de 17.500%, de um mundo que cresce em média 3% ao ano. Ou seja, não existe solução matemática que não passe por uma redistribuição de riqueza. Não existe solução de recursos naturais que não passe por uma redistribuição de riqueza. E a própria inovação, ela também é falaciosa. Ela é sedutora, sim, mas ela engana. Esses 3 indivíduos, do lado esquerdo ali de cima, a maioria de vocês conhecem, porque todos vocês têm uma nota de $100 no bolso, é o Benjamin Franklin, um dos maiores inventores, estadistas e tudo que vocês puderem imaginar. Ali na direita, Alessandro Volta, embaixo, Nikola Tesla. São algumas das pessoas que desenvolveram e descobriram os segredos da eletricidade, há quase 300 anos atrás. E quando descobriram, as pessoas pensaram, nunca mais vamos usar o trabalho mecânico, o esforço físico, vamos parar de explorar as pessoas. A máquina vai fazer o trabalho que hoje a gente faz pessoas morrerem para fazer. Pois bem, lá se vão quase 300 anos e 2/3 da África abaixo do Saara não tem acesso à energia elétrica. Então é esse mundo que a gente vive que já provou que não dá para depender da inovação. É esse mundo que já provou que precisa redistribuir. E é esse mundo que tem uma riqueza limitada para ser distribuída. Eu uso sempre essa metáfora, que é do parquinho de areia. Porque o dinheiro, na nossa cabeça, ele é potencialmente infinito. A gente constrói mais 10 casas da moeda, bota um monte de impressora para botar rodando papel lá, e a gente pode imprimir um monte de dinheiro. A riqueza não. A riqueza é, por definição, finita. A riqueza que existe para ser distribuída entre todos é aquela. Todo ano gera-se um pouco mais de riqueza, que é o quanto a gente tem de produto interno bruto nos países, e consome-se riqueza, porque toda sociedade consome riqueza por definição para poder existir. Por isso que se você não gera nova riqueza, depois de um tempo toda a sociedade entra em colapso. Mas é igual um parquinho de areia. A areia que tem ali é a riqueza que existe para as pessoas poderem brincar. Toda vez nesse parquinho de areia que você olhar e tiver um monte de areia, você pode ter a certeza absoluta que para o monte existir, em algum lugar tem que existir o quê? Um buraco. Não tem como existir um monte sem buraco. É impossível existir um monte sem buraco. E o que os países que têm os melhores índices, e a gente vai ver, de desenvolvimento humano, que têm as sociedades mais evoluídas, eles têm mecanismos para todas as vezes que os montes ficam grandes o suficiente a ponto de fazer com que em vários lugares os buracos fiquem sem areia nenhuma, eles derrubam um pouco de areia de volta para todo mundo poder continuar brincando no parquinho.
para ter areia para todo mundo continuar brincando. Mas de onde vem essa necessidade da gente redistribuir? É algo que é só matemático, econômico, humano porque somos bonzinhos? Ou será que existe algum motivo por trás? E aí vale a pena visitar historicamente o surgimento desses conceitos de redistribuição e de reciprocidade entre os seres humanos. Imagine que tivéssemos aqui uma tribo, uma comunidade, com no máximo 10 pessoas. Eram assim as tribos há muito tempo atrás, muito pequenas, antes da gente descobrir a agricultura. Éramos nômades, vivíamos mudando de um lugar para o outro, e quando chegávamos no lugar, a gente tinha que criar, gerar, achar a riqueza que existia ali para a gente poder sobreviver. A madeira que tinha para construir uma cabana, as maçãs penduradas para comer, a caça que a gente conseguia gerar. E aí vinha um grande problema, que era o seguinte: os 10 saíam para poder gerar riqueza. Alguém aqui já pescou na vida? Levanta a mão se alguém já pescou. Vocês sabem que não é todo dia que você consegue pegar o peixe. Tem dia que você tem sorte, pega o peixe, tem dia que você não consegue pegar o peixe. Se você depender só do peixe que você pega, provavelmente, num período ruim onde você ficou sem sorte durante vários dias, você não vai chegar vivo até o próximo peixe. Eles sabiam que se um pelo menos pegasse o peixe, e esse um que pegasse o peixe distribuísse um pedaço do peixe ou da caça ou da riqueza que gerou para todos naquele dia, no dia seguinte todos tinham a condição mínima suficiente para sair e gerar riqueza, diminuindo assim a chance de qualquer pessoa no grupo acordar qualquer dia sem ter a condição mínima suficiente para poder gerar riqueza para todo mundo. Essa é a intenção. Quando você olha o reino animal, isso é tão simples. Quando você vê um leão caçando, o leão caça e come sozinho? Claro que não. Ele caça e vem todos os leões comer junto. Por quê? Porque todos têm que ter a condição necessária para no dia seguinte sair para caçar. E basta que um consiga para que todos estejam bem. O segundo conceito da reciprocidade é o seguinte: hoje eu abro mão de um pedaço do que eu tenho para você amanhã poder ir caçar. Agora, se amanhã eu não tiver sucesso no meu processo de geração de riqueza, você abre mão do seu para mim. Era muito claro para aquelas pessoas que se era um grupo de 10 e 5 morressem de fome, os 5 que sobravam estavam mais fortes ou mais fracos? Mais fracos, é claro. Menos gente para se defender, menos gente para gerar riqueza. A maximização de riqueza daquele grupo era dada quando todos tinham a possibilidade de gerar riqueza. Ou, em outras palavras, todo grupo era tão forte quanto os seus indivíduos mais fracos. Toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Tente colocar numa corrente 10 elos de titânio e um elo de papel. Você não consegue levantar nada, ela rompe no elo de papel. Até hoje em dia, toda a sociedade é tão forte quanto o seu grupo mais fraco. Os países mais desenvolvidos do mundo não são os países que têm os ricos mais ricos, são os países que têm os pobres mais ricos. São os países onde ninguém é um peso para o grupo. Nesses países ninguém é um peso para o grupo, ninguém é um peso econômico. Todo mundo acorda todos os dias e consegue dar a sua contribuição para a geração de riqueza desse país. E quando a gente olha nesse processo, o mundo, ele foi descobrindo isso ao longo do século passado e foi conseguindo combater uma situação de extrema desigualdade com a qual ele começou no início dos anos 1900. Cobrava-se, vocês mais especialistas do que eu, praticamente nada de imposto sobre a renda. A maior parte dos impostos eram sobre as propriedades.
principalmente as terras que as pessoas tinham. Mas aí no começo do século passado, com o começo das guerras e com a necessidade de financiar o Estado para isso, eleva-se essas alíquotas do imposto de renda na pessoa física. Aí vem a guerra. E quando a guerra vem, ela é um dos cavaleiros do Apocalipse que destrói a desigualdade, porque ela destrói a propriedade privada, ela destrói as posses das pessoas, ela equaliza por baixo, mas ela destrói a desigualdade. E o que a guerra faz? Ela joga areia para fora do parquinho. Sobra pouca areia, sobra pouca riqueza para ser distribuída. E quando sobrava pouca areia para ser distribuída, países como os Estados Unidos, países como a Inglaterra, eles sabiam que se eles deixassem os montes ficar muito altos, um monte de gente não ia ter com que brincar. Qual era a alíquota máxima de imposto de renda, pessoa física, nos Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial? Acima de 70%. Na Inglaterra também. Depois da Segunda Guerra Mundial, acima de 90%. Na Inglaterra, 98%. Sabe o que isso significa? Significa que eles falavam o seguinte: olha, o seu monte de areia só pode vir até aqui. Acima daqui não tem areia. Qualquer areia que vier acima disso é gente brincando sem areia. É gente no cimento. É gente que vai ser peso para a gente e que não vai poder contribuir para um país melhor. E aí, em 1980, na década de 80, quando a gente chega no nível mínimo de desigualdade do mundo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, surge essa ideia do neoliberalismo que tinha sido testada no Chile, com o regime do Pinochet, e Thatcher e Reagan vêm com aquele discurso, que é o discurso que, olha, a gente está inibindo as pessoas que são os vencedores dessa corrida pelo lucro. Quem vence a corrida pelo lucro é porque é mais eficiente. Quem é mais eficiente tem que ganhar prêmio e não ser punido. Vamos diminuir os impostos dessas pessoas, porque aí a produção vai ficar tão maior que o resultado final vai ser maior. É o conceito da curva de Laffer. E aí começam a fazer isso. Quando começam a fazer isso, a Europa não entra toda nessa onda. E isso é como fica a distribuição de renda para o 1% mais rico da Europa e a distribuição de renda dos 50% mais pobres da Europa. É claro que você parte de 10% do 1% mais rico para níveis de 12%. É relevante, é 20% de aumento que você tem. Mas uma curva relativamente plana. E nos Estados Unidos, que adota isso de uma forma muito mais intensa, você cai ali, depois de ter acima de 90% de imposto, para uma alíquota máxima de 27%, 28%. Antes os países nórdicos, mesma coisa. Países nórdicos, desde 1950, o 1% mais rico não concentra mais do que 10%. Que são os países que têm o melhor IDH do mundo. Já nos Estados Unidos, olha o que acontece a partir da década de 80. O 1% mais rico vem de 10%, que eram os mesmos níveis europeus. Eles estavam juntos para passar a acumular quase 22% da renda nos Estados Unidos. E os 50% mais pobres, que tinham quase 22%, vêm para quase 10% da renda. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena pegar toda essa renda que passou a ser gerada e concentrar nos mais ricos? Será que isso foi o estímulo necessário para essas pessoas que eram melhores produtoras, mais eficientes, mais eficazes, para eles produzirem mais? Vamos ver. A riqueza não foi distribuída. Veja que a linha laranja é a linha do quanto os 90% mais pobres têm da riqueza e não da renda. Riqueza, estoque, renda, fluxo. Então os 90% mais ricos dos Estados Unidos vêm de um acúmulo de quase 40% da riqueza para menos de 30%. O 1% mais rico vem... Opa, deixa eu voltar aqui, que é muito botão aqui para apertar, eu me confundo. Os caras vêm de 20% da renda, tá? Cadê? Aqui, ó, para 37%. Então você tem o seguinte: o 1% mais rico passando de 20% para 40%,
Os 90% mais pobres fazendo o caminho oposto. E aí, gente, o que aconteceu com o crescimento dos Estados Unidos? Nada. Absolutamente nada. Essa é a linha de crescimento dos Estados Unidos desde 1890 até 2010. É uma reta. Você tem aqui uma queda na crise de 29, tem outra queda aqui na Segunda Guerra Mundial. Tirando isso, nada. Não teve impacto nenhum no crescimento americano. Na geração de riqueza do grupo como um todo, continuou absolutamente igual. O que mudou? Onde foi parar essa riqueza? Mas será que quando mudou onde foi parar essa riqueza, mudou só isso? Não mudou só isso. Não mudou só isso. E aí, a partir de 1980, acontece outra coisa que é importante para essa discussão fiscal que a gente está tendo. O enorme ganho de produtividade que passa a acontecer por causa das novas tecnologias não se reflete em ganho de renda para o trabalhador. Até 1980, sim. A partir de 1980, todas as máquinas que entravam eram máquinas que jogavam o trabalhador para fazer um trabalho menos qualificado e ganhando menos, e aquilo que era substituído virava um ganho só do dono do meio de produção, do dono da máquina, do dono da tecnologia, do dono do capital. E aí, gente, você olha o resultado. Esse é os Estados Unidos hoje. Um país que tem um PIB que é maior do que os 6 países, tirando a China, dos 6 países somados em seguida, países que têm uma população 5 vezes maior, e os Estados Unidos não está entre os 10 primeiros países do mundo em DH, não está entre os 30 melhores países do mundo em saúde, não está entre os 10 primeiros países do mundo no ranking de educação, não está entre os 25 primeiros países do mundo para se morar, e agora, pasmem, é o país que tem a maior taxa de pobreza entre todos do OCDE. Os Estados Unidos, um PIB maior do que os 6 que vêm em seguida quando você tira a China, ou seja, não tem falta de riqueza. Tem areia no parquinho para todo mundo lá poder brincar. Tem areia no parquinho para todo mundo ter saúde, para todo mundo ter educação, a melhor do mundo disparado. Ah, e todo mundo vivendo igual, num comunismo? Claro que não. Com topos e fundos, com pessoas que têm suas Ferraris, mas sem pessoas que dormem na rua ao relento. Como são os países que a gente viu com o melhor IDH do mundo? Veja que os 3 países com o melhor IDH do mundo, Noruega, Suíça e Austrália, são 3 modelos de governo diferentes. Noruega, um país socialista ao longo dos últimos 100 anos. A Austrália é um país que é o exemplo mais bem-sucedido neoliberal utilizado hoje em dia. E a Suíça, um país pequeno com suas peculiaridades, presença do Estado, mas o capital financeiro muito importante. Mas o que os 3 países têm em comum? Tem pobres, ricos, e nenhum dos 3 tem um indivíduo entre os 50 mais ricos do mundo. Não tem nesses lugares montes de areia que obrigam o parquinho a ter buracos. Em nenhum deles. E aí o seguinte, ao longo desse processo, descobre-se um mecanismo fantástico, que é o mecanismo de utilizar a dívida pública e os impostos para cada vez mais dilapidar aquilo que é riqueza em nome de todos. O que é a riqueza em nome de todos? É a riqueza do Estado. O Estado, a gente falando aqui, engraçado, né? Porque a gente fala, não, porque o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, o Estado fica parecendo que a gente personifica o Estado, né? E é o Estado ali de camisa verde saindo correndo, pega ele, não existe isso. O Estado é uma representação, é a pessoa jurídica da nação, nação grupo. Aliás, estamos perdendo o conceito de nação. Quando hoje a gente se questiona o motivo dos impostos, quando hoje a gente fala que ninguém gosta de pagar impostos, quando hoje a gente fala que a gente tem maneiras mais suaves de mostrar os impostos, é porque ninguém dá a mínima para quem mora do lado dele. Ninguém dá a mínima para quem mora debaixo da ponte passando fome. Não existe mais o sentimento de grupo.
Ao longo dos últimos anos, eu tenho feito viagens morando em comunidades carentes. Morando, vivendo com eles, dormindo, trabalhando, comendo, ouvindo as histórias, para poder, pelo menos por alguns dias, vestir o sapato deles. E tem conceitos que, quando a gente ouve, pegam a gente absolutamente despreparados. Teve um que foi curiosíssimo, numa comunidade quilombola, onde eu estava, e eu cheguei na comunidade, conversando com a moça, falei, mas vem cá, como é que funciona? Vocês têm dinheiro aqui? Ela falou, não, até tem, a gente sabe o que é dinheiro, claro, mas não usa muito. Aí eu falei assim, mas as comunidades quilombolas são os escravos que fugiram e criaram aldeias, que são muito separadas, né? Aí eu cheguei, mas como é que funciona? Na troca, assim? Ela, sem mim que entender o que eu perguntei, né? Eu falei, mas vamos supor, você tem muito de alguma coisa aqui que você produz aqui na tua casinha, na tua terra. E aí você tem muito desse negócio, o teu vizinho está precisando muito daquilo. Aí você vai lá e como é que você faz? Você troca com ele sem usar dinheiro? Assim, não entendi, senhor. Eu falei, não, você tem muito de um negócio, o teu vizinho está precisando muito, você vai lá e vocês fazem a troca? Não entendi, doutor. Aí eu falei umas 3 vezes, aí na quarta, quando eu falei, você tem muito, o cara está precisando muito, como é que você vai? Você vai lá e troca? Ela falou, claro que não, eu vou lá e dou, se ele está precisando, Olha o tapa na cara. É um tapa na cara. É verdade. Pra gente que não tem o conceito de nação, ela sabe que enquanto o vizinho estiver bem, o vizinho também vai ter algo para quando ela precisar e estiver necessitando muito. Ela sabe que a melhor condição de vida que ela pode ter é tendo um vizinho que tem uma condição de vida saudável, digna, conseguindo construir riqueza. A gente tem essa dificuldade. E o que a gente fez como elite, eu me colocando, né, nesse grupo, ao longo do tempo nos nossos países, foi o seguinte: foi criar um Estado que nos atende, e em dados momentos falar o seguinte: olha, eu estou precisando de um monte de coisa aqui para fazer as minhas coisas. Eu preciso de uma estrada asfaltada até a minha fábrica, até a minha casa. Eu preciso de luz até a minha casa. Eu preciso de serviço de coleta de lixo até a minha casa. Aí fala o seguinte: pô, mas vai lá e constrói. Não, isso é dever do Estado. Tá bom, mas o Estado não tem dinheiro, mas eu empresto para o Estado. Aí eu empresto dinheiro para o Estado fazer uma obra para mim, e aí o Estado depois tem que me pagar de volta esse meu dinheiro e juros. É como se eu chegasse para você e falasse assim: você quer uma casa? Você não precisa comprar, não. Aí você fala, você vai me dar de presente? Fala, melhor que isso, eu te dou, e todo mês durante um tempão fico te dando mais um dinheirinho aí, ó, de graça. E é meio que assim, porque o que o Estado investe com o dinheiro que ele pegou endividado não é levar luz para todo mundo, não é levar asfalto para todo mundo. E aí essa dívida que o Estado faz vai aumentando, até que chega num ponto que tudo que o governo pega da caça de cada um, das maçãs que cada um colheu, para depois, teoricamente, dar para aqueles que estão precisando do mínimo para poder gerar riqueza e o país como um todo gerar o máximo de riqueza possível, tem que servir primeiro a esse juros, tem que servir primeiro a essa dívida. E os impostos viram um mecanismo de tirar dos buracos e colocar nos montes, ao invés de tirar dos montes e colocar nos buracos. Até que chega num ponto que as pessoas chegam e falam o seguinte: mas vem cá, não está dando, o que a gente está tirando de fluxo não está dando, então abre o cofre e tira o que você tem no cofre aí de riqueza. E aí o Estado começa a vender o que ele tem no cofre. E qual o perigo? Isso aqui é um gráfico que mostra vários países da Europa, Espanha, Inglaterra, Japão, França, Estados Unidos e Alemanha, mostrando que esses países, o net worth, ou seja, o que eles têm de patrimônio menos o que eles têm de dívida, como foi caindo ao longo das últimas décadas, e em países como os Estados Unidos e a Inglaterra, já é negativo. Ou seja, o que existe em nome de todos de patrimônio é negativo. Você nasce devendo. Você nasce devendo nesses países.
um pedaço de tudo que você vai ter na vida já está comprometido. Não é que você nasce sendo dono de um pouquinho de coisa. Você nasce sabendo que ao longo da vida você tem que dar. E como é que funciona no Brasil, no nosso país? Em primeiro lugar, somos o campeão mundial de desigualdade. World Inequality Report, uma das maiores instituições do mundo, mostram que desde os meados dos anos 2000, não porque a gente aumentou muito, mas porque outros países conseguiram diminuir a desigualdade, o Brasil passou os Emirados Árabes, que tem os sheiks, né? É o sheik. Lá um sheik tem tudo, o resto não tem nada. Hoje nossos sheiks são melhores que os deles. A gente é o país que mais concentra a renda do mundo, o número 1. Mais do que a África subsaariana. E aí, gente, onde existe desigualdade, não existe meritocracia. Não tem como. Não dá para falar em meritocracia onde existe desigualdade. Isso aqui é um relatório da OCDE, Broken Social Elevator. Mostra quantas gerações, se você nasce nos 10% mais pobres do Brasil, demora até você chegar na renda média do país. Pois bem, se você nasce nos 10% mais pobres do Brasil, demora 9 gerações até você chegar na renda média. 225 anos até algum descendente seu chegar na renda média. 70% do que você é explicado pelo que seu pai era, rico ou pobre. Você vai dizer que existe meritocracia num país desse? Onde existe desigualdade, não existe meritocracia. E como é que, de onde vem para onde vai essa areia no nosso parque? Isso é um relatório que está no site do Ministério da Economia, que mostra de onde a gente colhe os nossos impostos no Brasil e para onde eles vão. O Brasil, entre todos os estudados, ele era o segundo, passou para terceiro no ano passado, não porque a gente diminuiu, mas porque teve a Grécia, que passou à nossa frente, que mais cobra impostos sobre bens e serviços. Esses impostos sobre bens e serviços correspondem a 48% mais ou menos da nossa carga tributária. Nos países desenvolvidos, isso normalmente é abaixo de 1/3 da carga tributária. Esse é o imposto que pega o pobre ou pega o rico? Por quê? Tudo que o pobre ganha, ele gasta. Ele não é um poupador. O que ele ganha, ele gasta. Já o rico, como ele não gasta tudo que ele ganha, ele é um poupador, onde é que você consegue pegar ele? Na renda. Vamos ver como é que a gente está na renda? Se vocês puderem abaixar a cabeça um pouquinho, porque o Brasil é o último ali embaixo. De todos os estudados, o Brasil é o que mesmo. A gente é um paraíso fiscal para os ricos, para os muito ricos. A verdade é que para os muito ricos o Brasil é um paraíso fiscal. E, mas a gente olha aqui e o imposto que se paga dentro da empresa é um dos maiores do mundo. Some tudo e existem estudos de tudo que é lugar. Do IPEA, do OCDE, quando você soma o que o acionista paga no final, ou seja, o que se paga dentro da empresa, mais o que se paga quando você tira, e aí incluindo todos os efeitos de juros sobre capital próprio, sobre isenção de dividendos, etc., o Brasil tem para o acionista menos de 30%. Você chega nos Estados Unidos, é 59%, na França, 64%, Austrália, 49%, Reino Unido, 47%. Todos esses países, mais do que o nosso. E aí o que acontece? Aí vem a máquina de desigualdade. O 1% mais rico no Brasil, quase tudo que ele ganha, ele poupa. E gasta só um pouquinho, que é a fatia vermelha. Os mais pobres, tudo que eles ganham, eles gastam. Em cima do pouco que o rico gasta, ele paga o nosso imposto sobre bens e serviços, que é um dos mais altos do mundo. Mas impacta impacta pouco a torta dele, porque essa é uma fatia pequena. Já sobre o pedação que ele poupa, além de pagar poucos impostos, como a gente viu no gráfico do governo, ele faz o que com esse dinheiro? Ele investe. E 72% da poupança privada do Brasil está onde? Nos títulos públicos federais. E aí, quando ele bota esse dinheiro nos títulos públicos federais, esses títulos pagam o quê? Juros. E os juros é bancado com o quê? Com os impostos pagos, na maioria, pelas pessoas mais pobres. Com isso, a gente tem o quê? Uma máquina de desigualdade tremenda no Brasil. Essa é a máquina de desigualdade. O Estado é uma máquina de lavar dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. O Robin Hood ao contrário.
Essa é a verdade que ninguém aceita no país e tenta botar a culpa em milhões de outras coisas, porque não quer deixar de ter essa máquina funcionando para si. E aí, gente, o resultado é o seguinte: na maior crise de todos os tempos que a gente já viveu no país, que a gente, pelo menos, se lembra, claro, fico imaginando a crise do café depois de 29, caindo 90% o preço do café, que era 75% das exportações. A gente já teve um monte de crise, mas que nós nos lembramos, essa é a maior crise que a gente já viveu. Uma recessão de quase 10%, quase 8% em 2 anos seguidos. Nos anos seguintes, com efeito base lá embaixo, a gente não consegue crescer nada. E é nessa crise, nesse caos, que quando a gente olha as notícias, são as seguintes: venda de carros importados cresce 32% em 2018. Veja ranking por marca. O mercado de luxo nunca esteve tão forte, com lucros recordes em 2017, bancos fecham mais de 17 mil postos de trabalho. Não teve um trimestre sequer onde os 5 maiores bancos do Brasil somados não tivessem reportado um lucro recorde, maior do que os lucros de antes. E aí, isso aqui é a conta, aquela que a gente fez, que é a seguinte: se não tiver mudança na redistribuição de renda no Brasil, a gente tem que crescer mais de 50 anos com taxas que a gente não cresceu ao longo dos últimos, para as pessoas mais pobres do país poderem ter R$ 1.500 a mais por mês. Daqui a 50 anos isso não vai mudar nada. Então, qual é o ciclo da desigualdade que a gente vive? O endividamento enorme do Estado, que é em nome do progresso de todos, mas que beneficia pouquíssimos. Quando esse endividamento acontece, o Estado tem que dilapidar as riquezas que ele colheu de todo mundo dentro do cofre para poder matar esse negócio e voltar à sua capacidade de investir. Porque aí uma coisa importante: investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, esperando ter uma riqueza maior na frente. Não existe crescimento sem investimento. E se eu preciso, para investir, abrir mão de uma riqueza hoje, eu preciso ter riqueza para investir. E no Brasil, quanto mais desigual a gente fica, menos gente tem o poder de investir, mais refém a gente é dessas pessoas de ter que cumprir as ordens que elas mandam para elas poderem tocar esse crescimento do país. E que no fim a gente precisa, porque sem crescer a gente não consegue sobreviver, a gente entra em colapso. E aí, quando a gente entra numa situação como essa que a gente tem hoje, de desigualdade extrema, de poucas pessoas só que têm o poder de investir, eles dão as regras do jogo. Vai ser do meu jeito. Que nem um ladrão que tem os reféns quando assalta um banco e fala: eu quero um helicóptero, um carro forte e 10 milhões de dólares numa conta na Suíça, etc. Os donos hoje do capital concentrado no país, eles falam: eu invisto, mas só depois de reforma trabalhista, só de reforma da Previdência, só depois de aprovar a emenda constitucional 95, só depois de aprovar tudo isso que me beneficia. E aí, quando eles fazem isso, eles falam: agora me deram todas as condições e a mão de obra está quase de graça porque está todo mundo morrendo de fome, agora sim eu vou voltar a investir. Aí ele investe só um pouco para a gente poder gerar riqueza, cair um pouquinho de areia nos buracos e novamente ele voltar a sugar os buracos e voltar a endividar o Estado. Então, gente, é o seguinte: se a gente continuar fazendo isso, a gente vai viver para sempre o voo de galinha que a gente tem no Brasil. E se a gente quiser parar de viver esse voo de galinha e entrar nesse ciclo onde você vê que os países mais comprometidos a reduzir a desigualdade são aqueles que têm menos corrupção do mundo, nenhum país do mundo saiu da pobreza, saiu da desigualdade e falou: vamos melhorar o país. Como? Combatendo corrupto e matando bandido. Não foi assim. Claro que não foi. E é claro que você tem que combater corrupto. É claro que você tem que prender as pessoas bandidas. É claro que você tem que aplicar a lei. Mas todos os países que fizeram e deram a volta por cima, eles começaram com a universalidade do ensino, da saúde, com a busca do pleno emprego e com a redistribuição de renda. E se a gente fizer isso e tapar os buracos que a gente tem no país, com a ajuda sim de uma reforma tributária eficiente, que tape os enormes buracos que a gente tem no país, a gente vai poder voltar a brincar de viver e pode ter esperança num futuro melhor para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.
falar depois dessa apresentação, né? Acho que a gente tem que pensar muito, né? Analisar muito, deu informações aqui brilhantes e, além de toda a parte humana, toda muito bem embasada, que é muito importante, né? Porque a gente vive num mundo de discursos e, na verdade, assim, é um belo discurso, mas um discurso com uma base científica, estudada e com todos os números para se provar o que está falando, que, infelizmente, não é o que a gente tem visto por aí, né? As pessoas fazem discursos e a mídia hoje fala uma coisa, a gente tem que acreditar porque sim. Então, parabéns, não só pelo discurso que é maravilhoso, mas é um discurso feito em cima de coisas reais, um discurso provado e mostrado para nós, né? Bom, vamos continuar o nosso painel com o professor Giovanni agora, Padilha, que vai nos falar sobre os problemas da regressividade do IVA-P e do ICMS-P. Obrigado. Esse aqui é o verdinho próximo. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer ao presidente Juracy, presidente Rodrigo, pelo convite, que muito me honra. Aliás, é a segunda vez que eu participo do Congresso Luso Brasileiro e me sinto muito honrado disso, né? Só acho, Juracy e Rodrigo, que da próxima vez poderia me colocar depois de uns palestrantes, digamos, mais light, assim, né? Porque sempre o efeito comparativo, né? Mas não tem problema, a gente tem que aceitar os desafios e espero corresponder à expectativa, né? E de fato foi muito oportuna as colocações dos palestrantes anteriores, porque tem muita conexão com o que nós vamos apresentar aqui. Não foi nada combinado, mas evidentemente que como o tema está todo relacionado e reforça inclusive as questões que nós vamos colocar aqui. Nós já tivemos a oportunidade na edição anterior do próprio Congresso dos Brasileiros de apresentar a proposta do IVA personalizado, que nós estamos trazendo à discussão já desde 2016, num trabalho formiguinha, principalmente lá no estado do Rio Grande do Sul. Depois nós fomos apresentando isso fora do próprio estado, dialogando com outras pessoas, tendo apoio de muitas pessoas, instituições, e aqui eu destaco justamente a Febrafite, a Fresp, o Movimento Viva, principalmente no Lobato, né? E tudo isso nos ajudou a disseminar essa ideia que no início era analisada ou entendida assim com uma certa reserva, e é natural isso, né? Depois, nós hoje temos a felicidade, a satisfação de perceber que a ideia foi incorporada nas propostas recentes de reforma tributária, né? O deputado Raul incorporou a proposta de personalização, agora a proposta da PEC 45 também tem. Então, de fato, deixou de ser apenas uma discussão para avançar para o plano concreto, né? Portanto, a minha preocupação aqui hoje não é apresentar um IVA personalizado. Eu vou pedir essa licença porque em algum momento eu vou comentar rapidamente. Eu queria trazer uma reflexão importante aqui. Eu acho que mais do que apresentar a mecânica do processo, de como é que se devolve o dinheiro, os efeitos econômicos e tal, tem algo que é mais urgente, que é um conceito que eu acho que nós temos que refletir e que está conectado com as palestras anteriores, tá? Que é justamente qual é o papel que nós deveremos dar para o IVA nesse processo de redistribuição de renda, tendo em vista digamos, a redução da participação do imposto de renda. Nós devemos apenas ficar na expectativa de que isso seja revertido, uma expectativa talvez muito otimista, ou ter uma reação e fazer com que o próprio IVA adote contornos mais equitativos. É isso que nós queremos mostrar rapidamente, porque nós não vamos tomar muito tempo, não. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer aqui, e que já foi abordado anteriormente, só que com uma outra abordagem, né, é que quando nós analisamos a participação do imposto de renda das pessoas físicas como percentual do total do bolo, né, na OCDE, nós percebemos claramente uma redução da sua participação, né, que já foi 32% lá no fim dos anos 70 e depois, sobretudo por força do consenso de Washington, que já foi comentado aqui, vem toda uma onda, né, de redução desses instrumentos como ação do Estado no processo de redistributivo, e ele cai vertiginosamente, né, vai
vai caindo, então, de uma participação que já foi de 33% para 24%, se estabilizou ali nos anos 2000, início dos anos 2000. Ou seja, o imposto de renda, que é tido como uma figura que tem essa capacidade de alterar, de dar um contorno mais ético para o próprio desenho da imposição, ele está reduzindo dramaticamente a sua participação. Reduziu dramaticamente e aparentemente estabilizou. Por outro lado, e aqui nós podemos ver, os tributos sobre o consumo fizeram um caminho inverso. A partir dos anos 70, principalmente com o advento do IVA, né, e começou, digamos, a mostrar que tinha uma capacidade e uma eficiência bastante interessante, ele começou a prosperar e ter uma participação cada vez maior, de forma que ele foi tomando o espaço do imposto de renda. Se nós somarmos ali, nós vamos ver que a soma dos dois, o imposto de renda e o imposto sobre o consumo, estão ambos sempre na faixa de 45%, pouco menos de 50%. E eles mantêm os dois essa mesma proporção, mas só que foram o imposto sobre o consumo aumentando e o imposto de renda diminuindo. Tá? Então, essa é a primeira reflexão. Se nós temos o instrumento, aquele clássico, né, que tinha essa função de fazer a redistribuição, ele está perdendo vigor e cedendo espaço para o outro, que é mais regressivo, nós temos que tomar uma atitude. Agora, isso aqui eu estou falando da OCDE. Quem dera a nossa realidade fosse essa. No Brasil é pior ainda, eu vou passar rápido aqui, mas veja aqui. Pegando agora aqui um gráfico um pouco mais, digamos, dos últimos anos, né, um zoom naquele gráfico anterior, onde a gente já pega a linha da estabilidade do imposto de renda na OCDE, que é a linha superior ali, né, e também dos tributos do consumo na OCDE. Vocês vejam que a participação relativa deles na carga tributária total está mais ou menos estável, na ordem de 24%, lá em 2007 até aqui. Não mudou. Parece, aparentemente, evidentemente, que isso pode haver outros elementos que alterem completamente esse comportamento. Mas, nas circunstâncias atuais, né, não há nada que indique que esse cenário vai mudar num curto prazo. Agora, no caso do Brasil, a situação é mais dramática ainda. Nós temos a participação do imposto de renda na faixa de 6,5% a 8%, certo? Ora, vejam, aqui é importante a gente trabalhar também um outro conceito. Do ponto de vista econômico, a progressividade é um meio econômico, é um instrumento, né? E porque o que determina o efeito redistributivo é a combinação da progressividade com a arrecadação. É o bolo de areia, aquele que o Eduardo estava comentando. Quer dizer, não adianta o imposto de renda ser muito progressivo se a areia que ele mexe é muito pequena. Não vai ajudar quase nada, né? É isso o nosso problema. Nós temos um imposto de renda com a capacidade arrecadatória muito baixa, mesmo que ele venha a ter um caráter altamente progressivo, um desenho progressivo, ele vai deslocar muito pouca areia para os estratos inferiores. O efeito redistributivo é muito pequeno. Okay? Então, o que nós temos que fazer é olhar para outra figura, que é o imposto sobre o consumo, né, e ver como nós podemos colocá-lo como um ator importante nesse processo. O que nós podemos fazer? Nós não podemos ficar de mãos atadas e nós entendemos que hoje temos um instrumento para fazer isso de uma forma competente com o uso de tecnologia, que é o IVA personalizado. Né? Pode ter outros instrumentos, mas esse é o que nós estamos defendendo. Então, eu queria primeiro colocar essa reflexão, né? Essa questão central. Devemos, sim, do meu ponto de vista, e provocando essa reflexão, considerar os impostos sobre o consumo como também um ator dentro desse processo de redistribuição. Né? Não é impossível. Então, vejam bem, as duas alternativas: ampliar a participação da base de imposto de renda. Podemos sempre lutar para isso, sempre será positivo, mas parece que há uma estabilidade, como eu mostrei ali no âmbito da OCDE. Mesmo nas propostas que nós estamos falando agora, por exemplo, a PEC 45, ela mantém estável, nem toca na questão do imposto de renda, mas mantém estável a participação do imposto sobre consumo, né? Podendo até aumentar, porque vai ter as alíquotas adicionais do governo federal, dos estados e municípios, e pode até aumentar a carga dos impostos sobre o consumo. A PEC do deputado Raul falava em tributar juros e dividendos. Há alguns cálculos que indicam que isso seria em torno de 60 bilhões. 60 bilhões vai dar 2 pontos na participação da arrecadação total. Ou seja, sairia de 8 para 10. Continuaria sendo irrisório, né? Então, nós temos que, digamos, não desconsiderar essa hipótese, mas não estamos aqui nesse momento trabalhando especificamente nesse caso. Nós estamos trabalhando com a segunda alternativa, que é alterar a distribuição dos tributos sobre o consumo. E aí nós temos duas técnicas. Uma
que é conhecida como solução universal. Vários economistas usam esse nome e eu acho que ela é bastante adequada. É o que nós chamamos de cestas básicas, né? E a outra alternativa é a personalização. Vou comentar rapidamente sobre cada um. A solução universal, pessoal, ela digamos assim, ela foi uma alternativa, foi uma solução encontrada já no início dos anos 70, quando o IVA começou a tomar um certo corpo, né, e foi questionado o seu caráter regressivo. Então, alguns economistas, aí o Diamond e Marley, digamos, mais reconhecidos, eles indicaram um caminho que era de fazer as diferenciações de alíquotas. Tinha esse apelo, digamos, de dar um contorno mais equitativo ao desenho do IVA, mas ele traz, né, vários problemas. Eu digo, traz para nós, mas muitos países abandonaram as cestas básicas, né? Vários problemas. Um é trabalhar com diversas alíquotas. Vejam, hoje, desses países que já tiveram várias alíquotas, muitos voltaram atrás. Muitos estão voltando, inclusive. Nós já temos, dos aproximadamente 170 IVAs do mundo, 50% só tem uma alíquota. Portanto, quando nós falamos, e aqui no Brasil, frequentemente a gente faz esse debate que devemos ter uma alíquota, e parece que é algo longínquo, algo de outro planeta, não é. Metade dos IVAs já tem uma alíquota só. E 25% tem duas, ou seja, no mundo existem 75% dos IVAs tem no máximo duas alíquotas. E depois os outros 25% tem 3 e lá um residual lá que tem 6, e tem uns que 1% tem mais que 6, e lá está o Brasil, evidentemente, nesse 1%. Né? Então nós estamos muito fora da realidade e os países já se adiantaram muito na redução de alíquotas. Agora, quando nós olhamos uma perspectiva mais próxima, e esse é muito curioso, são dados do International Tax Dialogue de 2013, nós temos 80% dos novos IVAs dos países que reformaram ou instituíram IVAs nos últimos anos, fizeram com uma alíquota só. Uma alíquota só. Porque nós não teremos tempo aqui de abordar, mas tem várias disfunções associadas a várias alíquotas. Né? Desde a perspectiva política, das diferenciações que sempre são pouco interessantes para a sociedade, principalmente, né? Como os aspectos técnicos de auditoria. Tem um trabalho muito interessante lá na União Europeia, uma pena que não tem aqui no Brasil, que indica que as auditorias para trabalhar na Dinamarca, que tem uma alíquota, né? elas levam 40% menos tempo do que na Espanha, por exemplo, onde tem 3 alíquotas. Então, essas diferenças, isso tudo está vinculado às dificuldades de auditar, são dificuldades de monitorar, são dificuldades das empresas em cumprir. Então, isso tudo vai encadeando um custo que nós sabemos que é exagerado aqui no Brasil. Então, alíquotas é um problema sério da solução universal. E as outras, as isenções. Eu não vou também aqui comentar com detalhes, mas as isenções, talvez pior que as alíquotas, elas são cheias de defeitos. Elas contrariam a equação básica do IVA. O IVA tem uma equação macroeconômica, né, que é tributar produção, importação e impostos líquidos e desonerar todas as demais, digamos, impostos da cadeia, como bens de capital, como bens de produção, e consumo intermediário, né, e as exportações. No caso das isenções objetivas, principalmente quando a gente tem estornos, nós estamos negando a própria equação básica do IVA. Né? Tanto que o Liam Abreu, que é talvez a maior sumidade em IVA, ele diz, ó, as isenções são nocivas à racionalidade econômica e ao funcionamento do imposto. Ele até usa uma expressão mais pesada que essa, nocivas. Eu fiz uma tradução livre aqui, mas é algo que eu agora não recordo, mas é bem, digamos, bem pesado. Então, nós estamos descartando essa solução, as cestas básicas, como a medida que pode fazer esse processo, digamos, de redistribuição através do IVA. Por quê? Porque, além de tudo isso, além de ser ruim do ponto de vista operacional, ele é pouco significativo nos seus efeitos. Vejam bem, isso aqui nós usamos uma técnica que chama-se microsimulação, que tenta identificar os movimentos, alterações de comportamento dos consumidores, né, à medida que altera o IVA. Né. E nós identificamos por um IVA amplo, lá no estado do Rio Grande do Sul, porque eu só tenho a base do estado. Né. No caso do Rio Grande do Sul, se nós utilizássemos cestas básicas para um IVA amplo, por que um IVA amplo? Porque nós já estamos trabalhando com a hipótese da própria reforma agora, que seria uma base de bens e serviços. Né? A redução para os mais pobres é muito pequena, é pouco significativa. E enquanto os mais ricos, aqui os 3 estratos superiores, as 3 últimas colunas, eles detêm 50% da arrecadação, da renda do Estado, e praticamente teriam a mesma carga tributária do mais pobre. Ou seja, é nada.
Então, por isso que eu digo, a solução universal tem um custo enorme, do ponto de vista da eficiência do imposto, de toda a racionalidade do imposto, para entregar um resultado muito pequeno. Então, nós defendemos a personalização. O que é personalização? Nós utilizamos o IVA para arrecadar. Ele é um imposto arrecadatório, ele nunca fez bem e não faz bem funções extrafiscais, ele não tem essa aptidão como outros, né? Existem impostos que são desenhados, são constituídos, concebidos justamente com essa finalidade. Não é o caso do IVA, ele é para arrecadar. E ele arrecada bem quando ele é uniforme, uma alíquota, sem isenções, né? Chegando, quem sabe, naqueles 97% de eficiência que falou, hoje de manhã aqui o Bernardo Api, né? Seria demais, mas digamos, chegando a uma eficiência elevada com a alíquota uniforme, com a carga uniforme, e a esse imposto uniforme nós acoplamos digamos, um mecanismo de devolução personalizada para os estratos inferiores de renda da sociedade. Que aí, de acordo com as políticas que forem definidas, os patamares que forem definidos. E aí nós conseguimos conciliar o quê? Nós conseguimos eliminar o trade-off típico da tributação, que é eficiência e equidade, e trocamos por eficiência mais equidade. Vocês devem ter ficado impressionados com esse efeito especial aqui, né? Então, é isso que nós estamos tratando. Nós substituímos um trade-off por um efeito positivo. A personalização, eu não tenho tempo daqui da gente entrar em detalhes, mas basicamente tem dois mecanismos que nós estamos sugerindo. Um é utilizar, digamos, algo que nós temos de grande valor no Brasil, que foi comentado também nas palestras anteriores aqui, graças ao ENCAT, graças ao esforço de vários colegas, né, que é a base toda que nós temos das nossas fiscais eletrônicas, algo que não existe, por exemplo, na própria Europa, pelo menos de forma disseminada ou nesse patamar que nós temos aqui. E isso nos permite nos permite pensar em soluções que antes eram inimagináveis. Uma delas é isso: a pessoa faz a compra e, naquele momento, é identificado o seu CPF. Então, nós fazemos o que nesse momento? Nós estamos vinculando o sujeito, o consumidor final, ao fato gerador. E aí nós podemos, se nós queremos dar um benefício, nós damos diretamente a ele. E não como é hoje, que nós damos benefício para a empresa com a mera suposição, né, acreditando que isso, via sistema de preços, vai chegar ao consumidor final. Nós entregamos para a empresa. Há fortes indícios na literatura, né, de que esse repasse não acontece. E esse repasse, digamos, só depende inclusive de outras elasticidades do produto ou do mercado, e pode não chegar ao beneficiário, ao pretenso beneficiário. Então, nós identificamos o consumidor, a Secretaria da Fazenda faz os cálculos de acordo com a capacidade, com a renda que as famílias têm, é possível identificar qual seria o consumo, digamos, que poderia ser restituído, tem que ser algo proporcional, evidentemente, para evitar as fraudes, e se devolve o dinheiro e se completa um ciclo. Ou seja, nós deslocamos o dinheiro de uma forma bastante precisa para essas famílias. Isso é uma política focalizada. A outra alternativa é a da estimativa, porque muitas vezes sou questionado e alguém diz: olha, mas e na área rural, ou no meu estado, nós não temos documento eletrônico para tudo e tal. Não tem problema, não tem problema nenhum. É muito fácil saber quanto é a pobreza de uma das famílias mais pobres que você quer atingir. Não tem dificuldade nenhuma. Qual é a diferença entre uma política e a outra? É que, por estimativa, quando a gente pede o CPF, você induza um processo de formalização, porque as pessoas, evidentemente, vão querer ser restituídas e vão pedir o documento fiscal. Então, a própria formalização, que é um bem para todos, ela acaba pagando, de certa forma, essa política, além de todos os outros efeitos positivos da formalização, que são indiscutíveis. Tá? Essa é a única diferença. Mas os efeitos econômicos são os mesmos. Então, o que a gente faz, na verdade, é isso, pessoal. Vejam, isso aqui, essa carga que estava nas famílias mais pobres se desloca para as famílias, principalmente da classe média e os mais ricos. Tá? Isso também é cálculos com o mesmo modelo microsimulador e está, digamos, projetando a mesma arrecadação daquele gráfico anterior para poder ser comparável. Tá? Então, senhores, é bem rápido aqui, eu queria trazer, mais do que apresentar o modelo, porque isso em outros momentos a gente pode fazer com mais calma, né? Fico à disposição, inclusive, sempre que for que a gente é chamado, a gente faz isso com muito orgulho.
e muita disposição. Mas eu quero colocar, pedir aos senhores atenção nesse sentido. Vamos colocar essa questão na pauta, porque nós somos todos especialistas da área. E essa discussão, eu tenho certeza que ela é nova. Eu acho que a gente começa a incluir nas nossas pautas de reflexões a hipótese de usar os impostos indiretos como, digamos, uma das fontes para melhorar a distribuição da carga, porque essa não é uma pauta frequente, eu não tenho pelo menos essa informação, e é um recurso que não há indícios de que vai diminuir a sua participação na arrecadação total, pelo menos no Brasil. Eu fico à disposição das perguntas, agradeço mais uma vez a atenção. Boa tarde. Parabéns ao Giovanni. Então nós já estamos encerrando aqui. Como nós temos uns poucos minutinhos aqui, e nós temos só 4 perguntinhas, eu vou fazer rapidamente aqui para os nossos representantes. O Miguel falou que no parlamento é um minuto que você tem para falar, não é isso? Então, para ser bem conciso aqui, a pergunta é do Roberto Esposino, da Fresp. O Parlamento Europeu tem um olhar para a adoção das políticas de sucesso dos países nórdicos e da Suíça em benefício de toda a União Europeia? O sucesso de alguns desses países não explica a não adesão deles à União Europeia, exemplo Noruega e Suíça? Tá. Muito obrigado pela pergunta. Esses países estão muito expostos, quer a Suíça, quer a Noruega, muito expostos à economia internacional. E a questão do euro e a questão da sua autonomia em termos de política monetária e política cambial falou mais alto. E essas são as razões principais pelo qual não aderem à União Europeia. Porque, repara, estes países estão dentro do mercado único, ou seja, beneficiam da livre circulação de mercadorias e de serviços, porque têm vantagem nisso, contribuem inclusivamente para o orçamento da União Europeia, ou seja, é como se estivessem dentro da União Europeia, mas sem a moeda única. E, portanto, há um conjunto de interesses que são comuns, mas isso tem a ver com a questão específica da sua abertura ao mercado mundial. Há um exemplo muito parecido que é a Dinamarca. A Dinamarca, neste momento, tem um problema. A Dinamarca é uma economia extremamente aberta, mas que não aderiu ao euro e que não quer aderir ao euro. Mas isso gera uma contradição, porque todos os países dentro da União Europeia devem aderir ao euro. Uns não têm condições ainda e estão sujeitos a planos de convergência. E, portanto, daí a contradição. O Reino Unido também não quer entrar para o euro e, naturalmente, por essa razão, pretende sair da União Europeia. A questão específica da Dinamarca está neste momento a ser dirimida, mas creio que esta é a razão fundamental pelo qual esses países não aderiram à União Europeia, mas fazem parte do mercado único, praticamente como se estivessem, no fundo, sem fronteiras, mas tendo em conta a sua autonomia em termos de política cambial e monetária, pretendem ficar aí fora da União Europeia. Obrigado, Miguel. Agora, eu vou fazer, são 4 perguntas só para o Eduardo, eu já vou fazer de uma vez, depois eu já te passo até por escrito para você responder, são coisas pontuais aqui. Então, o Lindenberg de Azevedo, do Auditesse Cefa Ceará, pergunta: uma maior tributação sobre as heranças seria benéfico na questão da diminuição das desigualdades, pois desestimularia o acúmulo de capitais? Haveria efeitos sobre corrupção, sonegação e crimes contra o sistema financeiro? A Fátima Guerreiro, do IAF, da Bahia, Fórum Fiscais dos Estados, pergunta: qual o papel que o senhor atribuiria ao Estado numa sociedade mais justa e equitativa? A parte a questão dos servidores das carreiras de Estado, pintado como vilões, como vê a reforma posta da Previdência? E o Luiz Anon, da Secretaria de Minas Gerais, pergunta:
o tributo é o viabilizador de políticas públicas, distribuição. Como, no seu entendimento, fazer chegar à sociedade este conceito? Pode zerar os 45 minutos de novo para responder? Não, eu vou tentar ser super sucinto aqui. Primeiro, em relação à questão das heranças, você realmente vê que países, a maior parte, né, dos países, nunca dá para a gente generalizar completamente, mas a maior parte dos países desenvolvidos do mundo tem um imposto sobre herança alto. No Japão, acima de 50%. Sempre estou falando das alíquotas mais altas, tá? Ou seja, parte de alíquotas menores e essas alíquotas vão subindo. A alíquota média entre Alemanha, Inglaterra e França é 38%. A alíquota dos Estados Unidos é em torno de 40%. E qual o conceito dessa história? E aí eu volto para a questão da riqueza. Aquela riqueza que essas pessoas acumularam não foi criada por ela sozinha. Foi criada pela nação e foi acumulada por ela. Porque ela tinha ali os meios, tinha as terras, tinha as máquinas, tinha as empresas. Então ela utilizou tudo aquilo que a nação colocou a serviço dela, inclusive pessoas, mas também outras coisas, para que ela acumulasse riqueza que outras pessoas geraram. Quando ela morre, não faz sentido ela não devolver um pedaço disso grande para quem fez possível ela juntar aquela riqueza. Esse que é o conceito de você ter um imposto sobre herança grande, é o seguinte, olha, essa riqueza toda foi gerada graças a isso tudo. Agora que você morreu, você aproveitou e etc., joga para o parquinho de volta. Então eu acho muito importante isso. Cada vez mais o mundo, e aqui você mostrou, né, o imposto sobre a renda, o imposto sobre herança, o próprio imposto sobre riqueza. Em 1990, 12 países da OCDE tinham o Net Worth Taxes, né? Ou seja, o imposto sobre o patrimônio que as pessoas têm. Você vê tudo que ela tem, tudo que ela deve e cobra sobre aquilo. Só sobraram 3 países hoje em dia da OCDE que tem: Noruega, Suíça e Espanha. Primeiro IDH do mundo, Noruega. Segundo IDH do mundo, Suíça. Então tem certas coincidências que a gente vê que mostram que realmente os países que pegam esses montes de areia grande e devolvem são os países que conseguem manter uma sociedade mais justa. Eu acho que o Brasil, que tem a sua alíquota mais alta de imposto sobre herança de 8%, poderia ter um imposto mais alto. Com quem que a gente quer se comparar? Com Índia, África do Sul, China, que tem impostos zero? Ou a gente quer se comparar com outros países que têm economias do tamanho do Brasil e que têm índices de desenvolvimento humano que são aqueles que a gente gostaria de buscar? Então esse é o primeiro. Em relação a como tornar os impostos mais palatáveis ou menos agressivos, as pessoas aceitarem mais os impostos, eu volto a dizer, a gente ter o senso de nação. Gente, olha que absurdo, a gente está falando dos servidores aqui. O Brasil, ele aprendeu a ter ódio do Estado. O Brasil aprendeu a ter ódio dos servidores. E sem querer entrar em nenhuma discussão política aqui, como a gente pode ter um governo que cobra o patriotismo das pessoas e põe a população inteira contra as pessoas que dedicam a vida inteira a servir ao Estado e representar toda a população brasileira? Não existe maior patriotismo do que os senhores e senhoras fazem, que é dedicar a vida inteira a servir a nação. Então onde é que está o problema? O conceito de nação. A gente não tem mais esse conceito de nação. Então, com o conceito de nação, a segunda e a terceira pergunta estão respondidas. A gente passa a entender a importância do servidor, da pessoa que trabalha para o Estado, e ao estar trabalhando para o Estado, está trabalhando para todos nós um pouco, e a gente consegue mostrar para as pessoas também a importância que o imposto tem para que todos sigamos juntos como um grupo forte. Tá? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Então, eu vou passar inicialmente para a Dalgisa. Ela tem uns recados importantes para dar, é muito rapidinho.
Obrigada, Glauco. Na verdade, é só para lembrá-los que amanhã a gente já está esperando vocês às 8h30 da manhã, que às 9h a gente quer começar realmente em ponto, porque ao final do dia a gente vai ter, eu acho que vocês se lembram, ontem a gente falou aqui, inclusive no último painel, a gente vai ter o lançamento do Prêmio Nacional de Educação Fiscal. Estão todos convidados para permanecerem aqui, porque na sequência a gente tem um coquetel de encerramento desse nosso 4º congresso. Então, só para se programarem, vai ser véspera de feriado mesmo, então é bom para a gente estender aqui mais um pouquinho, evitar trânsito aqui em São Paulo. Bom, agora eu passo então para o Glauco, que oficialmente vai fechar o nosso dia. Bom, então, antes de encerrar, eu queria novamente pedir uma grande salva de palmas para os nossos 3 palestrantes. Posso só fazer um convite? Gente, eu queria só fazer um convite, como hoje eu estou lançando esse livro, quem tiver interesse, é um livro que chama-se Desigualdade e Caminhos para uma Sociedade Mais Justa. O prefácio é escrito pelo Gessé Souza, a orelha é escrita pelo Eduardo Fagnani, professor da Unicamp, e quem escreve o pós-fácio é o Márcio Calvé Neves, que é um advogado tributarista que hoje mora na Austrália estudando finanças públicas. Então, vocês, se tiverem interesse por esse tema de desigualdade, ele a partir de hoje está nas livrarias. Então, só fazer esse convite, tá? Imagina, Eduardo, eu esqueci, eu estava anotado aqui, esqueci, me desculpe. Mas tranquilo, a gente com certeza, eu acho que é um assunto que vai agradar a muitos aqui, tá? Então, até amanhã a todos e continuemos nesse grande evento.